projeto, na realidade, me achou. Eu era um dos 5 jovens da rede estadual das escolas públicas de Cabreúva, né, da cidade aqui do interior de São Paulo. E eu fui escolhido, acredito que o projeto quis encontrar alguns alunos bem específicos, com alguns graus de nota, tipo de desenvoltura em relação à comunicação, para fazer parte de acredito que uma primeira iniciativa voltada para a questão de educação aqui na cidade de Cabreúva, que era algo bem raro de se encontrar, que era o Free to Choose and Free to Create, que era o livre para poder escolher e livre para poder criar. E nesse primeiro projeto que aconteceu, eu fui um dos 5, 6 membros que fez parte, o que me levantou os olhos, porque deu pra gente um novo olhar em relação à parte da educação. Que a gente conseguia não só aprender com ela, mas transmitir ideias e conceitos para as outras pessoas ao nosso redor. E através disso foram nascendo novas iniciativas do Instituto Plataforma Brasil, o que fez com que, na realidade, eu não ficasse só na primeira tentativa, mas fizesse disso uma parte da minha história. Quando eu entrei, eu tinha uma cabeça muito voltada para um racional, um racional bem forte. Eu era, assim, racional no sentido de ver as coisas nuas e cruas. Então, a partir do momento que eu entrei no projeto, eu entendi que as coisas podiam ser um pouco mais leves, que a gente podia pensar um pouco de forma diferente. Aqui na cidade, a gente tinha uma mente voltada muito pro específico, aquilo que você tem que fazer. Tem alguns limites que a gente enxergava aqui na cidade. E fazer parte do projeto meio que despontou um pouco na realidade, que quem colocava esse limite era a gente mesmo, sobre o que a gente pensava, sobre o que a gente sonhava. Então, a partir desses projetos e iniciativas que o Instituto Plataforma Brasil mostrou para minha pessoa, e acredito que não só para mim, mas para os outros jovens também que estiveram ao meu lado nesse projeto, entenderam que a gente podia chegar muito mais longe. Não só em relação à questão profissional, não só em questão educacional, mas como pessoa, né? Da gente em relação a crescimento pessoal, que é a questão que eu falei, de transmitir valores, não só ideias, não só pegar alguma coisa fútil e transformar ela numa verdade, mas ir atrás daquelas verdades que as pessoas disseram, ainda mais num mundo hoje como tá, em relação a qualquer argumento é válido como verdade. Então, hoje a gente vai atrás das coisas, vai se aprofundando, tenta entender com outras pessoas e transmitir ideias diferentes e aceitá-las como elas são. Não simplesmente ir contra porque pensa diferente. Esse é um conceito, acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui no Instituto Plataforma Brasil, que é pegar aquilo que você pensa, tentar transmitir ao outro, entender como ele sente e como ele internaliza aquilo, e a partir disso tentar promover um consenso a partir de ideias diferentes. E respeito. Acho que essa é a grande palavra no fim que fica. O respeito em si sobre a opinião diferente da sua. Acredito que seja aprender com o passado para não transmitir essa mesma ideia no futuro. Hoje a gente vê já em diversos locais as mesmas histórias que aconteciam no passado, transmitidas em grupos menores, localmente, em diversos cantos do mundo inteiro. E acho que um dos maiores desafios, não só a gente enquanto jovem, mas talvez todas as lideranças em relação aos países, lutar de alguma forma contra isso, porque a gente vê o que aconteceu no passado quando essas ideias se monopolizaram, quando elas, em momentos de conflito, de crises, estabeleceram entre a população. A gente entende que no momento em que a população está vivendo umas dificuldades, é um momento mais fácil de atribuir ideias e valores que podem projetar um futuro catastrófico, um futuro catastrófico. E aprender com o passado, acredito que foi o melhor ensinamento que ele deixou pra gente, para não promover essas mesmas ideias para o futuro. Trazer melhorias, um pensamento de trazer cultura para todas as pessoas. Acho que o foco sempre foi em entender como a vida era complicada, era difícil para alguém que teve que se esconder dentro, né, de um anexo para poder fugir, e foi retirada toda a sua liberdade, algo que hoje a gente consegue desfrutar na maior naturalidade ao sair de casa para ir comprar alguma coisa na padaria, não era possível naquele momento. Então,
quando a gente perde um pedaço da nossa liberdade, é onde a gente entende realmente o verdadeiro valor daquilo. Principalmente em relação ao direcionamento de vida. Valor é uma das coisas que a gente nem sempre pode ensinar. Às vezes a vida traz essa vivência, né? A vida traz algumas experiências, melhor dizendo, que a gente pode complementar com algumas pessoas que a gente acaba abordando no meio da vida. Eu tive a sorte de conhecer a YoElk, tive sorte de conhecer algumas das melhores pessoas que podiam estar junto comigo dentro desse projeto para promover essas mudanças culturais que a gente trouxe para a cidade. Às vezes a gente acha que a nossa ação tem um impacto muito pequeno e que muitas pessoas às vezes acreditam que isso não tem relevância. Mas a menor batida de asa de uma borboleta tem um impacto completamente distoante do que a gente possa imaginar no universo. Então acho que uma coisa que cabe muito bem aqui é o próprio efeito borboleta. Acho que o Wesley, lá do começo, dos seus 12, 13 anos, acho que nunca imaginou que poderia chegar tão longe. E a gente vai ainda mais longe, se Deus quiser. Acho que o projeto, ele traz um enriquecimento cultural e educativo muito grande. Ele faz você mudar a sua perspectiva de onde você está e para onde você pode chegar. Acredito que ele mostra que você não é uma pessoa com limites. Ele mostra para você que você pode ir muito além daquilo que às vezes a própria estrutura da sua casa transmite. Às vezes você está num ambiente em que não possa te transmitir tanta segurança para você ir atrás de certos sonhos. Então, acho que uma coisa que pode transmitir muito bem o que significa a palavra Instituto Plataforma Brasil na minha vida é sonho alcançado.